Bom, hoje a gente vai fazer a parte de configuração do histórico de gráfico da EHM DocSoft da Delta. Então a gente vai fazer a parte de configuração e após a configuração eu vou demonstrar o funcionamento em comunicação com o programa do CLP já criado. Primeiramente a gente vai ter que vir nessa parte de histórico trend gráfico aqui. A gente vai criar ele para a gente na nossa tela. Após a gente criar ele na nossa tela, a gente precisa dar 2 cliques sobre ele, onde vai abrir para a gente a área de configuração do nosso software. Aqui na parte de number of é a quantidade de linhas que a gente vai fazer a leitura. Hoje eu vou utilizar 3 linhas de configuração, que vai ser uma configuração de temperatura baixa, temperatura média e temperatura alta. Aqui a gente tem a opção de como a gente vai enxergar a nossa linha, se vai ser somente a linha do nosso gráfico ou se vai ser a área total do nosso gráfico de demonstração. Aqui eu vou deixar somente a parte de linhas. Foi definido que vai ser 3 linhas, 3 variáveis as quais vão ser realizadas de leitura. Após isso, a gente vem na parte de Story Buffer Setup. Aqui já está criado, que era um exemplo que a gente estava realizando anteriormente. Eu deletei esse exemplo, vou criar um novo. Então a gente vem aqui nessa parte de New Buffer, que vai criar um novo buffer. Aqui a gente tem um endereço, onde a gente vai endereçar a variável a qual a gente vai utilizar. Então a gente vai utilizar a D100 para memória baixa. Aqui nessa parte de Reader Length, que é a parte de leitura de linhas, eu tenho que definir quantas linhas vão ser lidas. Então, como eu quero fazer a leitura de 3 variáveis, vai ser 3 na quantidade de linhas aqui. Aqui ele está definido para fazer a leitura de 1000 milissegundos. Então, a cada 1 segundo ele vai fazer a leitura para a gente no nosso gráfico. Vou definir aqui para mostrar para a gente horas, minutos e segundos, dia, mês e ano. Aqui do nosso lado direito são as opções de poder salvar esses dados, esse gráfico, em CSV dentro de um pendrive ou até mesmo na nossa HM. A gente precisa selecionar não volátil, selecionar para onde a gente quer que salve esse nosso gráfico, IHM ou USB Disk. Após isso, eu defino como dia, mês e ano, hora, minutos e segundos e posso dar um OK. Após eu dar o OK, foi criada o meu address, que é o meu endereçamento. Está me dizendo que são 3 words que vão ser utilizadas e essas 3 words são em sequência. Então, se eu utilizei D100 para temperatura baixa, na sequência vai ser D101 para temperatura média e D102 para temperatura alta. Aqui, como vocês podem ver, é o ciclo, então está em 1000 milissegundos. Essas partes de configurações a gente não precisa alterar. Após isso a gente pode fechar, vir na parte de detalhes. Aqui na parte de detalhes a gente tem que habilitar como todas os 3 endereços dos quais a gente criou. O que a gente precisa fazer de alteração é na parte de Start Position, que é a posição de leitura de cada um. Então, o nosso primeiro endereço vai ler a linha número 0, o nosso segundo vai ler a linha 1 e o nosso terceiro vai ler a linha 2. Arrastando mais à direita, a gente vai definir as cores. Então, o nosso primeiro vai ser azul, o nosso segundo eu seleciono e venho nos 3 pontinhos, ele vai ser para a gente o nosso preto, e esse nosso terceiro seleciono, venho nos 3 pontinhos, vai ser o nosso rosa mais claro. Após isso eu dou um OK. Nessa parte de baixo tem as definições de horas e datas também. Então a gente define
o tempo, o formato do tempo, hora, minuto, segundos, e o formato da data como dia, mês e ano. E aqui eu deixo também selecionado o display de tempo e data. Após isso a gente pode dar um OK. Foi criada essa nossa configuração. Então você pode ver que o nosso gráfico foi criado com dias, com dia, mês e ano, hora, minuto e segundos, e tem as nossas 3 linhas ali. Uma coisa interessante que a gente acredita ser legal fazer também nessa parte de gráfico é criar essa parte de escala, onde a gente vai definir do ponto máximo do nosso gráfico ao ponto mínimo do nosso gráfico, e a gente consegue fazer a alteração da quantidade de leituras. Então para a gente ele vai chegar até um máximo de 200 graus, aonde a gente consegue dar um OK e definir 200 graus. Então ele vai ter 2, 4, 6, 8, 9 sequências. 0, aqui 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 graus. Eu vou criar um botão MyEntend aqui, que é o botão que a gente vai utilizar para poder habilitar o nosso funcionamento, que é o nosso botão de M100. Vou deixar ele também marcado como Start em 0, que é para poder ligar o nosso gráfico, e Stop para poder desligar o nosso gráfico, para poder parar o nosso gráfico. Porém, dessa forma que o nosso gráfico foi criado, quando eu já colocar em simulação com o nosso CLP, o gráfico já vai estar em funcionamento. Só que eu quero que o nosso gráfico passe a funcionar a partir do momento o qual eu pressionar esse botão de Start. Para isso, a gente seleciona novamente a parte de gráfico, a gente vai vir na parte de histórico buffer, vai vir na parte de editar o buffer, e aqui dentro das configurações a gente vai habilitar e vai ativar a parte de bit, e esse bit vai ser o bit de variável referente a M100, que é a que a gente vai utilizar naquele botão. Então a partir do momento que esse M100 estiver acionado, o gráfico passa a pegar os dados. Quando ele estiver desacionado, o gráfico para de pegar os dados. Dei um OK, fechei, dei um OK novamente. Eu venho aqui para o programa do meu CLP para deixar ele online. Foi um programa criado para poder mostrar realmente esse funcionamento. Volto aqui para a nossa HM. Aqui na nossa HM está definido que ela vai ser utilizada junto da parte do simulador, então é junto do CLP do nosso, do programa do nosso CLP. Como vocês podem ver, está na parte de simulador. Então a gente vai dar um OK e vai vir para a parte de simular o nosso programa. Então, com o nosso Start desligado, não há funcionamento. Vou puxar aqui o programa do CLP para a gente poder acompanhar também o funcionamento dele. Aqui o CLP já estava em funcionamento, então eu vou dar um stop para ele, para a gente poder zerar realmente, começar ele do zero. Então a partir do momento que eu der o Start, vocês podem ver que ele vai começar aqui em 0, a temperatura vai subindo, e conforme essa temperatura vai subindo, a gente consegue a cada momento verificar as posições. Então aqui em cima, em azul, como a gente definiu, é a temperatura baixa, em preto é a temperatura média e em rosa é a temperatura alta. Quando ele chegar na linha dos 50 graus, a gente vai verificar que a linha azul vai começar a cair. Então, como vocês podem ver, a linha azul, como dito anteriormente, chegou na linha dos 50, ela começa a cair, porque a temperatura baixa foi definida no máximo de 50. Então, a temperatura baixa, ela chega a 50 graus e começa a cair novamente.
E quando ela chega em 50, ela começa a cair. A temperatura média, que é definida em 100, e a temperatura alta, que é definida em 200, ainda continua subindo. Aí vocês conseguem visualizar isso no gráfico. Quando chegar a 100 graus, aí vocês vão verificar que a temperatura baixa vai estar em zero, vai começar a subir. A temperatura média vai ter atingido 100 graus, vai começar a cair. E a temperatura alta vai manter subindo sozinha até 200 graus. Atingiu 100 graus, a linha preta de temperatura média começa a cair, a linha azul de temperatura baixa começa a subir novamente e a temperatura alta, que é a linha rosa, continua subindo até atingir 200 graus. Tá? Então, basicamente, essa é a parte de funcionamento do nosso gráfico. A partir do momento que eu pressionar o stop, o nosso gráfico para de coletar as informações, como eu disse. Então aqui, às 11h32:04, a temperatura baixa estava em 27 graus, a temperatura média em 73 e a temperatura alta em 127 graus. Pressionei o stop novamente, ele começa a pegar a partir das 11h32:27, onde a temperatura baixa já estava em 28, a temperatura média em 49 e a temperatura alta em 128 graus. E aqui a gente consegue controlar novamente a questão de visualização. A gente voltou, a gente viu que a temperatura média está abaixo da temperatura baixa, a baixa começou a cair novamente e a temperatura alta continua a subir. Tá? Então foi apenas uma demonstração de funcionamento em cima das configurações do gráfico, o qual foi passado para vocês hoje.